Fala aí pessoal, beleza? Matheus aqui. E hoje, galera, a gente vai para análise de Petrobras, beleza? Vamos ver como que tá a Petrobras aí e a gente já vai olhar uma coisa bem interessante aqui em Petrobras, tá? Na pandemia, certo? Ele não teve o seu 100% de recuperação. Até teve uma pontinha ali, porém o gráfico, a gente está olhando aqui pelo semanal, tá? Parou quase exatamente em cima daquela região que estava em cima da pandemia, tá? Então ele não teve uma recuperação assim total, tá? Depois da pandemia ele foi parar exatamente ali em cima, muito parecido ali com o gráfico do Ibov, que a Petrobras é um dos ativos aí que mais compõe o Ibov e geralmente ele segue aí bastante a tendência que o Ibov está trazendo para ele ali. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha mais próxima aqui. A gente já vê de cara que tem um gap, tá? Tem um gap bem grande aqui. Foi daquela época que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre aumentar, trocou o presidente lá, aumentou o diesel. Foi aquela época ali meio turbulenta na Petrobras, tá? E teve esse gap aí bem forte. Ele veio fechar aí esse gap. Só faltou um pouco para fechar o gap. Faltou aí uns 5, 6% para fechar o total gap, mas não deixa de ser uma região aí de suporte ou resistência não ativa aí de Petrobras, tá? Vamos dar uma olhadinha os fundos de Petrobras aqui. Então, ele deixa um fundo aqui nessas regiões aqui dos 20 com 40, tá? É bem forte no ativo de Petrobras, seguindo a tendência aí, galera, de respeitar a média de 200, tá? Então, respeitou bastante a média de 200 aí no gráfico semanal, beleza? Atualmente, ele deixou este pavio aqui, tá? Que é um pavio aí um pouco complicado na região de Petrobras aí, porque deixou um pavio na região do gap, além do volume altíssimo que está o ativo aqui de Petrobras na região do gap, tá? O gráfico de Petrobras começaria a ficar bonito a partir da eliminação total desse gap aqui, certo? Se veio para eliminação fazendo candles fortes aqui de alta no gráfico semanal, o gráfico começaria a ficar bonito para vir buscar as regiões ali de máxima nos R$31 ali que foi de Petrobras, certo? Caso não venha para essa eliminação, fique muito bambeando aqui próximo, fica bambeando dentro dessas regiões aqui, o ativo vai ficar muito mais lateralizado aí, tá, pessoal? Ele vai ficar bastante tempo lateralizado aí, porque o ativo não está mostrando força. Ele não está mostrando força para nenhum dos dois lados, tá? Apesar que esses dois candles aqui, ó, deixaram muitos pavios aqui. Esses dois candles aqui deixou muito pavio em uma região de suporte. Então a gente só basta ver o que o ativo vai fazer nas próximas semanas ou nos próximos dias, tá? Outra coisa de se analisar aqui é o volume, tá, pessoal? Desses 2 dias aqui, dessas 2 semanas aí, ó, não foi tão alto, tá? Então, é de ficar um pouco preocupado caso você esteja posicionado e tudo mais. É de ficar um pouco atento, tá? Caso, pessoal, ele não fique lateralizado, não vai para alta e venha para a queda, para a baixa, rompendo essas regiões aqui de suporte com uma força compradora, uma força vendedora forte, muito provável que o próximo alvo aqui no ativo de Petrobras seja essas regiões aqui. Seja essas regiões aqui de 17,70, R$18 aí, seja uma região aí de suporte que tende a vir buscar caso rompa aí com força vendedora essa região do 20, tá? A gente tem alguns topos fundos intermediários aqui antes de chegar no ativo, no último fundo, que foi o fundo da memória da pandemia, tá? A gente tem alguns fundos intermediários, porém, o próximo fundo aqui, o próximo fundo depois desse fundo aqui dos R$17 é o fundo de memória da pandemia, que seria o suporte ali dos 10,77 ali, tá?
Então essas regiões aí são regiões importantes no ativo de Petrobras e é de se tomar um pouco de cuidado. O ativo nesse momento aqui, ele está decidindo para onde ele vai. Então é um ativo aí que você tem que ficar um pouco de alerta. Caso consiga minimizar perdas, tente minimizar, tá? Nessa situação aqui que o ativo se encontra, é uma situação crítica na Petrobras aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário para ver como que ele tá. Vou tirar tudo aqui. Olha, no diário, ele tá fazendo uma tendencinha de baixa aí, tá? Fez uma tendencinha de baixa, certo? Buscou a média novamente, a média de 200 e a média de 20 e a média de 40 apontadas para baixo, pessoal. No diário aí é bem preocupante a situação de Petrobras. É de se tomar muito mais cuidado porque a média de 200 e a média de 200, a média de 20 e a média de 40 está querendo cruzar a média de 200. E quando isso acontece apontado para baixo, com um preço muito próximo das médias, a tendência é vir bastante força vendedora aí no ativo, tá? Claro, não sou eu que estou falando isso, eu estou seguindo o que as médias estão mostrando para mim, tá? A média mostra para mim, nesse atual momento, que pode vir algum movimento muito brusco para um dos dois lados. Aqui está me mostrando que a probabilidade é que venha uma força mais vendedora, tá? Então é um ativo que se tenha de se tomar um pouco de cuidado. É um ativo que compõe bastante de Bovespa, então se ele está mostrando bastante força vendedora, é um pouco ali, ficar um pouco atento ali também no Ibov, tá, pessoal? Então é de se ficar bastante alerta em relação à Petrobras aí, caso você esteja posicionado ou caso você queira entrar, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico mensal de Petrobras para ver como que ele está. Ele está bem próximo aqui, certo? Da média de 200, como vocês podem ver aqui. E está dentro da média de 20 e de 40, tá, pessoal? Fez uma força vendedora muito forte mês passado, tá? Com volume altíssimo aqui, como vocês podem ver, um volume bem alto. É um volume que se destaca bastante, tá, pessoal? E um volume que é até maior do que o da pandemia, certo? É um volume que se destaca bastante, é um volume até maior do que o volume da pandemia. Então, pessoal, o gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário, os três ali estão mostrando que o Petrobras realmente tem alguma coisa de errado ali, certo? É de se tomar bastante cuidado no ativo Petrobras aí. Mas nesse mês ele está fazendo aí um martelinho, basicamente, até o atual momento, tá? Uma força compradora relativamente alta, é de se ficar um pouco alerta, tá, pessoal? A gente tem que frisar isso, ficar um pouco alerta, tomar cuidado, porque realmente o ativo está mostrando que ele não tá legal, não tá bonito o ativo de Petrobras. Beleza, pessoal? Então essa foi minha análise do ativo aí. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar a gente, se inscreve no canal aí. Qualquer dúvida referente a Petrobras, qualquer outras ações, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo vocês aí com o maior prazer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado, valeu, tchau!